Obrigado. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Irmãos, podem sentar os que estão em pé. Abra sua Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Eu quero ler o versículo 16, capítulo 4, até o versículo 3, capítulo 5. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 ao versículo 3, capítulo 5. Quero agradecer ao Senhor Deus que nos concede esta oportunidade, dar o pastor José Maria, na pessoa dele, cumprimentar a todos os obreiros da congregação Vale da Bênção, aos vocais, estes dias estão e estarão louvando ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos, eu vou tratar sobre esse texto, deixar o texto do tema da festa para os demais pregadores que estarão ministrando amanhã e domingo. Está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de nenhum modo escaparão. Verso 4 ainda. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Queridos irmãos, a primeira carta aos Tessalonicenses é, ao lado da carta aos Gálatas, o primeiro documento escrito do Novo Testamento. Não obstante ela esteja já do meio para o fim do Novo Testamento, mas esse foi o primeiro texto que começou a circular na igreja no primeiro século da era cristã. Paulo escreveu essa carta para uma jovem igreja. Os irmãos, creio ser do conhecimento de todos, que o apóstolo Paulo fundou a igreja em Tessalônica, conforme está registrado em Atos capítulo 17, num período de 3 semanas. Durante 3 semanas, Paulo pregou o evangelho naquela cidade e fundou ou plantou aquela igreja. E devido à rapidez com que Paulo passou por lá,
e que teve que sair rapidamente devido à perseguição, o apóstolo não teve tempo suficiente para fundamentar, para fortalecer aqueles irmãos nas grandes doutrinas da fé cristã. Paulo saiu de Tessalônica, passou por Bereia, Atenas e chegou a Corinto, conforme está em Atos capítulo 18. De Atenas, Paulo envia Timóteo de volta à igreja em Tessalônica para saber notícias daquela igreja. E Timóteo retorna com as notícias de que aquela igreja era uma igreja que estava em pleno crescimento. Você vê Paulo falar disso no capítulo 1 da carta, que aquela era uma igreja de um bom testemunho e que por meio deles a palavra de Deus estava ressoando por todos os lugares. Mas Timóteo também retorna com alguns questionamentos, dentre eles acerca de uma doutrina em especial que Paulo havia, mesmo em pouco tempo, começado a falar àqueles irmãos. E a doutrina acerca da qual Timóteo retorna com os questionamentos era exatamente a doutrina acerca da volta de Cristo ou do arrebatamento da igreja. E Paulo, possivelmente, é o que se compreende por meio do que ele fala ao longo da carta, ele falou àquela igreja sobre a volta de Cristo. Ele tratou sobre a volta de Cristo mesmo neste período tão curto de 3 semanas em que ele esteve entre os irmãos. Mas algumas coisas ficaram em suspenso. Paulo não teve o tempo suficiente para tratar. E uma delas é exatamente como ficam os que partem daqui, os que morrem antes de Cristo retornar. Qual é a situação daqueles que em Cristo morrem antes da volta de Cristo para arrebatar a sua igreja? E é exatamente com este questionamento que Timóteo retorna de Tessalônica e encontra Paulo em Corinto, e de lá ele envia a carta para explicar àqueles irmãos, para relembrá-los as verdades gloriosas acerca da volta de Cristo e de maneira mais precisa e detalhada falar sobre como é a situação ou como fica a situação daqueles que partem daqui, morrem, dormem no Senhor antes de Cristo voltar. E ao longo dos 4 capítulos da carta, Paulo prepara a igreja para o que ele trataria, que era este assunto. Se você já teve a curiosidade de ler toda a carta, e eu creio que todos aqui já tiveram, mas se você já teve a curiosidade de ler com atenção, em todos os 4 capítulos, ou em todos os 3 capítulos antecedentes, Paulo finaliza o capítulo, em todos os 3 capítulos que antecedem o 4º. Paulo finaliza falando acerca da volta de Cristo. Depois, com cuidado, você pode olhar isso em sua casa. Em todos os 3 capítulos, Paulo finaliza falando acerca da esperança que a igreja tem que ter na volta de Cristo para arrebatar aqueles que lhe pertencem. E Paulo faz isso exatamente com o intuito de preparar aqueles irmãos para o ponto alto de sua carta, para a conclusão, para o fechamento de tudo aquilo que ele havia tratado. E neste texto em especial, 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, até o verso 23 do capítulo 11, nós temos exatamente Paulo tratando de maneira mais detalhada sobre o arrebatamento da igreja. E o apóstolo Paulo, ele nos apresenta algumas verdades sobre o arrebatamento da igreja. E de maneira bastante direta, eu gostaria de formular, à luz do que Paulo trata no texto, 4 perguntas e tentar respondê-las sobre o arrebatamento. Paulo, ao longo deste texto, ele trata, eu repito,
de maneira bastante detalhada sobre o arrebatamento. E nós podemos resumir tudo o que Paulo fala neste parágrafo, ou nestes 2 capítulos, em pelo menos 4 perguntas. Primeiro, Paulo nos responde qual é o fundamento da nossa esperança. No que está fundamentada a nossa certeza que Cristo voltará? Se eu perguntasse aos irmãos, se você tem certeza que Cristo voltará para buscar a sua igreja, eu creio que todos aqui levantariam a mão em confirmação. Mas qual é o fundamento da nossa esperança? No que esta certeza está fundamentada? Paulo responde essa pergunta. A segunda pergunta que Paulo responde é: como se dará o arrebatamento? Qual é a sequência lógica ou cronológica dos acontecimentos no arrebatamento? A terceira pergunta que Paulo nos responde é: quando se dará o arrebatamento? Quando? Depois de falar sobre como, ele responde quando. E por último, ele responde, ou nós estamos, é claro, formulando a pergunta, a quarta pergunta, é como nós devemos estar esperando Cristo voltar. Qual deve ser a nossa atitude diante de Deus e diante dos homens, enquanto aguardamos o retorno glorioso de Cristo para arrebatar o seu povo? Primeira pergunta: qual é o fundamento da nossa esperança? No versículo de número 14, Paulo diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. O primeiro fundamento da nossa esperança, a primeira base sobre qual esta certeza está fundamentada, é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Sabe por que eu posso ter certeza e que nós temos certeza que Cristo retornará? Porque as promessas do Antigo Testamento, que falavam acerca da cruz, que falavam acerca daquele que viria e levaria sobre si os nossos pecados, se cumpriram totalmente. Porque as promessas do profeta Isaías, o profeta messiânico, porque a promessa de que Cristo nasceria em Belém, conforme o profeta Miqueias profetizou, porque a promessa que Cristo morreria como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores se cumpriu, porque várias e muitas outras promessas se cumpriram na cruz do Calvário. Eu posso ter a certeza de que o mesmo Deus que preparou o cenário para que o cordeiro, que era o seu filho, fosse morto pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, é o mesmo Deus que nos fez a promessa de que o mesmo Cristo que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, retornará para buscar aqueles a quem ele comprou, resgatou, justificou, reconciliou, transformou, santificou e está preparando para levar para ele. Primeiro fundamento, portanto, sobre qual está alicerçada a nossa certeza, é a cruz. Cristo morreu, Cristo ressuscitou e ele retornará gloriosamente, vitoriosamente, pessoalmente, de forma invisível ao mundo, para arrebatar a igreja, o seu povo, a sua noiva, o seu rebanho, a sua eleita, a nação santa, geração eleita, povo adquirido, sacerdócio real, família de Deus. Segundo fundamento, Paulo diz no verso 15: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O segundo fundamento sobre o qual está fundamentada, alicerçada a nossa certeza, é a palavra do Senhor.
Paulo faz questão de lembrar aqueles irmãos que a promessa sobre a qual ele vem tratando e sobre a qual agora ele irá detalhar, não é fruto, não é resultado da mentalidade de Paulo, não é resultado das suas meditações, não é resultado de nenhuma palavra que veio a ele enquanto ele simplesmente pensava sobre as coisas do porvir. O resultado ou o fundamento da promessa que Paulo fala, já falou nos 3 capítulos e fala agora, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Ele diz isso: digo isto aos irmãos pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é a palavra sobre a qual está depositada a nossa confiança. Porque a palavra do Senhor não é temporal, como as palavras dos imperadores dos dias de Paulo. A palavra do Senhor é eterna. A palavra do Senhor não é flexível e corruptível como a dos políticos. Ela é firme, pura como ouro depurado em fornalha. A palavra do Senhor não é falível como as promessas que os homens podem fazer. A palavra do Senhor é fiel, imutável, infalível, inerrante, inspirada, poderosa, eterna e para sempre. Por isso, porque eu creio que Cristo voltará, porque creio fundamentado na palavra do Senhor, no Deus glorioso, no Verbo que se fez carne e que habitou entre nós, e que na noite da ceia, na véspera da sua morte, disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também, vocês estejam também, vocês estejam também. E a palavra de Cristo é a palavra que não precisa de confirmação, é a palavra que não há necessidade de pedirmos sinais, porque a sua palavra é fiel, a sua palavra é eterna, a sua palavra dura para sempre, ele a cumprirá. Porque está fundamentada a nossa certeza sobre a cruz, sobre a palavra do Senhor. Como se dará o arrebatamento? Paulo nos responde também que o arrebatamento, em primeiro lugar, ele será iminente. Ou, para usar uma palavra mais comum ao nosso tempo, repentino. Todas as expressões de Paulo, do verso 14 ao verso 18, e eu destaco 2 delas. Aqui está no verso 15, onde ele diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Também no verso de número 17, Paulo diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Você percebeu? Paulo não escreve sobre o arrebatamento como algo que duraria muito tempo para acontecer. Paulo não escreve sobre o arrebatamento sobre algo, ou como se escreve sobre algo que seria precedido por algum sinal específico. Paulo escreve na certeza de que no seu tempo Cristo poderia retornar. Ele diz isso. Ele, o homem inspirado por Deus, ele diz: porque nós, os que ficarmos, se incluindo entre aqueles que possivelmente na mente dele estariam vivos quando Cristo retornar. Também no verso 17 ele diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. O que estas expressões paulinas nos ensinam é que Paulo esperava Cristo para os seus dias. Todas as expressões de Paulo denotam, apontam para o aspecto da iminência, para a verdade de que Cristo poderia retornar a qualquer momento. E quando nós dizemos, à luz das palavras de Paulo, que a volta de Cristo é iminente, repentina, nós estamos dizendo que a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, para ser mais preciso,
ela não será precedida por nenhum sinal específico. Não haverá sinais específicos que marcam ou que demarcam, ou que apontam, ou que avisem que Cristo está próximo de voltar. Todos os sinais que nós temos no capítulo 24 de Mateus apontam para o segundo aspecto da vinda, que é quando Cristo retornará gloriosamente. Mas para o arrebatamento, para o rapto da igreja, não há nenhum sinal que preceda, porque a esperança dos crentes, a esperança dos salvos é que Cristo pode, como cantamos esta noite, retornar ainda hoje. Retornar agora, antes que esse trabalho termine, porque a crença, a fé, a esperança do arrebatamento é que o Senhor Jesus Cristo pode retornar a qualquer hora, a qualquer momento. A trombeta soará e aqueles que estão em Cristo serão arrebatados à presença do Senhor e para sempre estarão com Ele. O arrebatamento da igreja, portanto, se dará de forma repentina. Mas Paulo também nos ensina que no arrebatamento haverá uma ordem de acontecimentos. Primeiro ele diz, no verso 16, que quando o alarido soar, quando se ouvir a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E Paulo faz questão de lembrar antes de falar sobre isso. Ele lembra aos irmãos no verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu, o mesmo Senhor, o mesmo que foi morto, o mesmo que ressuscitou, o mesmo que ascendeu aos céus do Monte das Oliveiras, o mesmo que está sentado à direita de Deus, de onde derramou o seu Espírito Santo com a igreja, sobre a igreja, o mesmo que disse que estaria com a igreja todos os dias até a consumação dos séculos, o mesmo Senhor descerá do céu. A diferença é que na sua primeira vinda, ele veio como um cordeiro para morrer. No arrebatamento, ele retornará como noivo glorioso da igreja. E depois da grande tribulação, ele retornará como guerreiro vencedor para matar o anticristo, para matar o falso profeta e para instalar o seu reino glorioso de 1000 anos na terra. O mesmo Senhor descerá do céu. E como ele descerá? Com alarido. Porque o alarido representa o chamado de Cristo para que os mortos voltem a viver. Os mortos, disse Jesus em João capítulo 5, verso 29, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem viverão. Uns ressuscitarão para a vergonha eterna, mas outros, os primeiros, estes aqui, ressuscitarão para a vida eterna. O alarido ressoará, o arcanjo proferirá sua voz, a trombeta será tocada, o general do exército convocará o seu exército para levantar tendas. Porque chegou o fim às batalhas, chegou o fim às guerras. É hora de levantar acampamento, é hora de colocar na bainha as espadas, é hora de depositar as cruzes em algum lugar, porque agora é hora do exército glorioso, vestido como uma noiva pura, santa e imaculada, adentrar a presença do Senhor e comparecer perante o seu noivo. Os mortos serão ressuscitados, e eu não sei como acontecerá. Você que já leu a história da igreja, você sabe que muitos morreram, estraçalhados por leões, queimados. Outros foram lançados às feras no grande Coliseu Romano. Outros tiveram seus corpos cortados aos pedaços, porque lá era uma fé radical. As pessoas estavam dispostas a entregar a própria vida pela fé que professavam. Eram testemunhas, eram mártires.
Eu não sei onde os seus corpos estão. As cinzas devem estar em algum lugar. Mas lembrem-se da profecia ou da visão de Ezequiel, quando ele viu um vale que estava cheio de ossos, e esses ossos estavam sequíssimos, mas a voz do profeta, inspirado por Deus, cada osso se juntou ao seu osso, vieram nervos, peles, e aquele exército da visão, aquele outrora que era um cemitério repleto de ossos, se tornou um exército em pé e pronto para a batalha. Eu não sei como acontecerá, mas eu sei que o mesmo Senhor que se revelou ao profeta Ezequiel é o mesmo Deus que dará ordem: cinzas, devolva os seus mortos; terra, devolva os mortos; mares, devolvam os mortos. E aquele que é o Senhor da vida não pede conselhos, não pede permissão, ele ordena. O mesmo Senhor que do nada fez tudo é o mesmo Senhor que ordenará, e os mortos voltarão a viver incorruptíveis, como Paulo disse, sem pecado, sem as fraquezas e mazelas desta vida. Aleluia, aleluia. Nós não os precederemos, e depois do Senhor operar a ressurreição dos mortos, aqueles que estiverem vivos para o momento do arrebatamento, Paulo diz no verso 17, serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Quando os mortos forem ressurretos, os vivos, ao momento do arrebatamento, transformados. Agora, a igreja, escute bem, a igreja militante, a que está viva, a igreja triunfante, aquela que já morreu, se juntará como um só rebanho, como um só povo, como uma só noiva. Ali todas as placas denominacionais se tornarão em pó. Ali todas as diferenças doutrinárias que nos separam se farão como nada. E uma igreja apenas, uma noiva apenas, um povo apenas, um rebanho apenas, uma família apenas adentrarão a presença do Senhor e ouvirão da sua parte: vinde, 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 benditos de meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado. Aleluia, aleluia, bendito seja o Senhor. Os mortos ressuscitarão, os vivos serão arrebatados, e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Porque escute bem, no casamento judaico, o noivo vinha, negociava com o pai o dote pela noiva, comprava, pagava o que o pai lhe exigia, retornava para a casa do pai, e depois de certo tempo, voltava até próximo à casa, não à casa da noiva, mas voltava até próximo da casa, e a noiva vinha ao encontro do noivo. Depois o noivo pegava a noiva, levava para a casa do pai. Tinha as núpcias, 7 dias de festa, e depois o noivo voltava para a casa da noiva, onde as 10 virgens lhe acompanhavam em um cortejo festivo pelas ruas da cidade. Cristo retornará até o meio do caminho, a igreja subirá, vestida de branco, gloriosa, aleluia, incorruptível. E sabe o que é mais glorioso? O mais glorioso do arrebatamento não é a noiva. O mais glorioso do arrebatamento não é a noiva. No nosso casamento, em qualquer casamento, a glória é da noiva, ou não é?
A glória da noiva. É a noiva diante de quem as pessoas se levantam para receber, louvá-la no bom sentido, aplaudi-la, elogiar as suas vestes, a brancura do seu vestido, a beleza das suas joias, a beleza da sua face. Mas naquele dia lá, a glória não é da noiva, a beleza que refugirá em sua maior parte não é da noiva, a glória é do noivo, e a noiva será envolvida. Aleluia, caçuri miranda, lebarrasta cantará. Riba canta labachuri mihai. Uba canta labassuriana. Lemara canta labassuria. Aleluia! A noiva será envolvida pela glória do noivo, pela beleza do noivo, pela beleza gloriosa daquele que foi morto e reviveu, e que tem os olhos como chama de fogo, e que tem os pés como latão reluzente, e que tem as vestes brancas como a pura lã, e que tem o cabelo branco como a neve, e que da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, e cuja voz é como a voz de muitas águas. Glória ao noivo para sempre, glória ao Cristo amado da igreja para sempre. Aleluia, a glória do noivo, a glória do noivo, a glória pertence ao noivo. A glória é do noivo, tão somente dele, e a igreja será envolvida por esta glória, e diante do noivo comparecerá. Aleluia, aleluia. E lá diante do noivo, a igreja gloriosa, pela glória do noivo que lhe envolve agora, depositará a sua cruz. Porque é chegado o fim da batalha. É chegado o fim das guerras. A igreja militante agora será a igreja para sempre triunfante. E por ele seremos coroados. A coroa da vitória. A coroa da vida. A coroa de glória, a coroa incorruptível, a coroa dos vencedores, a igreja agora coroada, galardoada, porque ele disse lá no finalzinho da Bíblia: eis que cedo venho e o meu galardão está preparado para cada um segundo as suas obras. Ele agora galardoará a noiva. Dará a ela presentes, galardões, recompensas, coroas, e a igreja agora adornada adentrará a sala do banquete para comparecer perante o Pai. E naquele dia cumprir-se-á o que de maneira profética está, de maneira poética está profetizado no Salmo de número 24, quando o Rei glorioso chegar aos portões celestiais, ouvir-se-á a voz dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor. De quê? De quê? Dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Levantem portas, porque o rei agora adentrará com o seu exército, não mais marcado pelas feridas da batalha, mas agora curado, com as vestes brancas, com as lágrimas enxutas, para sempre glorificará o que fez, o que o salvou, o que o redimiu, o que o preparou para a batalha, o Cristo, o Senhor, o Rei, o glorioso, o noivo eterno, o príncipe da paz, o Senhor. A igreja, como? Quando? A qualquer momento. Não nos foi dada a permissão para determinar quando,
Mas do verso 1 ao verso 3, eu estou concluindo, pastor. Do verso 1 ao verso 3, nós entendemos que a volta de Cristo se dará antes do dia do Senhor. Porque o dia do Senhor, conforme está no verso 2 e no verso 3, não é um dia reservado para a igreja. Dia do Senhor, ao longo de todo o Antigo Testamento, do Novo também, é uma referência ao dia do juízo, ao dia ou a um período de tempo, em que Deus irá derramar a sua ira sobre a terra. Mas Paulo diz no verso 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Não, eu não serei surpreendido por aquele dia como um ladrão. Por quê? Porque eu sei quando se dará o dia do Senhor? Não, porque antes que o dia do Senhor comece, antes que o relógio comece a dar os seus primeiros tic-tacs para esse período de tempo de juízo, antes que todas essas coisas se derramem sobre a terra, eu e você, nós, os que já partiram daqui, seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos e estaremos para sempre com o Senhor, porque o Senhor que nos salvou é aquele que nos livra da ira futura. Como devemos esperar a volta? Há uma expressão de Paulo no verso 23 que resume tudo isso. Como devemos estar preparados ou esperando o retorno de Cristo, o arrebatamento? Mesmo Deus de paz os santifique em tudo. Você está esperando Cristo voltar? A santificação é a marca que define, que qualifica, que determina quem está esperando Cristo voltar. Quem espera Cristo voltar está vivendo em santificação. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em pé, por favor, para que eu devolva o microfone ao pastor. Obrigado, meus irmãos. Os irmãos querem louvar a Deus pela riquíssima mensagem de Deus que nós ouvimos nesta noite. Se é verdade, diga amém. Obrigado, Bíblio Celeste. Obrigado, Vocal Gideões da Última Hora. Obrigado, irmão Claudino. Manda nosso abraço ao pastor Tiago. Obrigado, cantora Jailma.